Paz do Senhor Jesus, irmãos. O Espírito Santo me incomodou para gravar esse vídeo sobre as heresias gospel. E eu peguei essa Bíblia aqui, irmãos, lá na casa da minha mãe. E eu queria mostrar para vocês a respeito do que o diabo tem feito na vida das pessoas que seguem essas seitas evangélicas, que se dizem cristãs, mas não é, irmãos. Tá entendendo? As pessoas acham que só porque aqueles templos luxuosos, aquele mundo de gente lá dentro, acha que é de Deus. E a Bíblia fala que acautelai-vos os falsos profetas, né? Que vêm por dentro como lobo devoradores. E eu queria mostrar umas coisas para os irmãos aqui, para ver que o diabo não está brincando, irmãos. O diabo ele nunca brincou com a alma do ser humano. E o papel fundamental do diabo é usar a própria Bíblia, como ele fez com Jesus no deserto, né? Ele usou o Salmo 91, usou várias passagens, ele sempre usou. Ele é um bom advogado do inferno, né? Então ele conhece leis, ele conhece a lei de Deus. Por isso a importância dos cristãos estar lendo sempre a Bíblia, meditando sempre nela, para que não caia nesse laço do diabo. Eu fui muito escravo das igrejas evangélicas, tá entendendo? Perdi muita coisa por achar que estava seguindo um caminho certo, achar que estava seguindo o que Deus queria, dando dízimos, dando ofertas enormes, dando aquilo que eu não tinha, irmãos. Tá entendendo? E resultado só trouxe maldição na minha vida. Porque Deus ele não quer o nosso dinheiro, irmãos. Ele quer primeiramente o nosso coração, irmãos. Deus quer a obediência. Deus quer santidade. Deus ele quer que nós desapeguemos totalmente desse mundo. Desapeguemos totalmente desse sistema corrupto. Eu sei que os irmãos hoje não vão ver meu rosto, porque o papel hoje é mostrar isso aqui. Entendeu? Até puxar aqui para cá. Mostrar essa Bíblia aqui. Essa Bíblia distorcida. Dentro da Igreja Universal, irmãos. Não só essa Igreja Universal, mas a mundial, outras seitas evangélicas que tem aí, que trazem destruição para a alma do ser humano. Irmãos, a maioria das pessoas que estão na rua já foram escravos dessa igreja evangélica e não querem voltar mais para Jesus por causa desse tipo de igreja, por causa desse tipo de evangelho. Esse evangelho falso, falsificado, que destrói famílias, destrói casas, arranca aquilo que não tem, irmãos. Agora há pouco eu vi uma reportagem que o Valdomiro pediu dízimo, mais uma oferta de R$100 para que possa pagar as despesas do templo, porque ele estava passando dificuldade. Irmão, um cara que foi considerado pela revista Forbes o segundo pastor mais rico do Brasil, o primeiro de certeza é o de Macedo. Você está entendendo? E eles distorcem a palavra. Amém? Vou abrir aqui, irmãos, essa Bíblia do Edir Macedo, com notas do Edir Macedo. Entendeu? Ó, estudos do Edir Macedo. Entendeu? Anotações de fé do Edir Macedo. Eles distribuem essa Bíblia lá, né? Eles distribuem. Eu vou abrir aqui, irmãos, Malaquias 3:10. Ó, envelopes. Estou fazendo esse vídeo para abrir os olhos, irmãos. Para abrir os olhos, para você não seja enganado. 3:10, que é o carro-chefe deles, né? O carro-chefe deles é Malaquias 3:10, né? Malaquias 3:10. Desde o dia dos vossos pais, versículo 7, né? Vós desviais os meus estatutos, não guardais, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizem, que havemos de tomar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoado.
com que a mim roubais sim toda esta nação. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois de fazer prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, eu não vos abrirei a janela dos céus, e não derramarei sobre vós janela de bênção, até que não haja lugar suficiente para recolher-te. Isso aqui está escrito em Malaquias 3,10. Nas notas de rodapé do Edir Macedo, irmãos, aqui ó, roubará o homem a Deus. Isso aqui é nota do Edir Macedo, do morcegão. Roubará o homem a Deus? A vida, a saúde, a inteligência, a família, a terra, todos os recursos que utilizamos são propriedade divina. O Eterno nos concede a oportunidade de usarmos e desfrutarmos de tudo. Em contrapartida, nos pede apenas os primeiros 10% do que ganhamos, como forma de reconhecimento e consideração para com Ele, comparado aos acordos comerciais feitos em sociedade neste mundo. Esse pedido é bem modesto. Poderia ser o inverso, 90% para Ele, pois Deus nos oferece exclusivo, é 10% para nós. A pessoa despreza a bênção do lugar da maldição ao tocar no que é sagrado. A devolução das primícias do princípio da fidelidade. Por isso são considerados santos aos olhos de Deus. Olha aqui. Para Ele, os 10% aqui na Bíblia não é mantimento. No texto está falando roubar, da época do sacerdote. O sacerdote, irmão, que eram os pastores da época, estava roubando tudo que entrava. E os levitas, a tribo de Levi, que vivia dos dízimos, porque eles não trabalhavam. Eles não podiam trabalhar, por quê? Porque eles tomavam conta do templo. Eles tomavam conta do sacrifício. Quem limpava, irmãos, aqueles bois, aquelas ofertas, que depois que acabava o holocausto, o sacrifício ali, não era o sacerdote. Era a tribo de Levi. Então eles não podiam trabalhar. Então 10% da colheita, 10% de tudo que entrava nas outras 11 tribos, era para a tribo de Levi, não era para o sacerdote. Para a tribo de Levi, porque eles não trabalhavam. E essa repreensão aqui do Senhor Malaquias 3,10 é contra o sacerdote. Os levitas não estavam passando fome, passando necessidade. Por quê? Porque os sacerdotes estavam roubando aquilo que era direito dos levitas. Você está entendendo? E o dízimo na época era alimento. O dízimo nunca foi dinheiro, irmãos. Nunca foi dinheiro. Mas aí os falsos profetas, eles vão falar assim, não, mas naquela época não existia dinheiro. Lógico que existia. José foi vendido por 30 moedas de pratas. Como não existia dinheiro? Abraão deu dízimo. Aí eles vão falar, Abraão deu dízimo. Abraão deu dízimo dos despojos da guerra, irmão. Ele deu dízimo dos despojos da guerra. E Abraão deu dízimo uma vez, não era todo mês não. Ele deu uma vez o dízimo. E aqui o Edir Macedo fala que tá vendo, ó? Todos os acertos comerciais você tem que devolver para o templo. Para o templo, para a igreja deles, né? Não é igreja, é templo. 10%, tá vendo, ó? Acordos comerciais, ou seja, tudo que você faz. Você vendeu uma água na esquina, você tem que tirar os 10%. Assim que eles ensinam. Tudo você tem que tirar 10%. Você ganha 1.200, tem que tirar 10%. E trazer para o templo. Jesus mandou destruir o templo. Não existe mais templo. Não existe mais templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E Ele habita em nós. Você não precisa ir para um templo. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Pede apenas os primeiros 10%. Aí a pessoa que está lá no Universal não conhece Bíblia. Ele acha que o Edir Macedo é um grande homem de Deus, um homem que entende a Bíblia, mas ele distorce, irmão, a favor da instituição dele. Você está entendendo? Aí a pessoa pega e tira o dinheiro suado dela e dá para esses lobos devoradores, irmão. Tá vendo? Para não tocar que é sagrado. Aí eles entram no psicológico da pessoa e fala para a pessoa que é sagrado. Não, você não pode tocar nos 10%, que é de Deus. Que é de Deus do que, irmãos? Deus precisa de dinheiro, irmãos? Deus precisa de dinheiro para fazer a obra dele? A igreja primitiva, irmão, a igreja hoje ela vive de ofertas voluntárias. Ela não vive de dízimo mais. Ela vive de ofertas voluntárias.
O dízimo era alimento. Era alimento, nunca foi dinheiro. Mas aí o Ed Macedo aqui fala na Bíblia dele, é a Bíblia dele, que tudo que tem que entrar dos comércios que você faz, da sua loja, de tudo você tem que dar. E o povo vai lá e dá. Um templo gigante, eles andando de carro zero, andando de jatinho, de avião. E isso é de Deus, irmãos? Aí continuando aqui, ó. Em que te roubamos? O dízimo não foi uma ideia humana, mas uma ordenança divina. Sim, uma ordenança divina para a tribo de Levi, não para sustentar pastor vagabundo. A palavra dízimo significa a primeira décima parte de todos os rendimentos de uma pessoa. Não está falando do... Aqui o estudo do Ed Macedo não está falando. Ele não faz o estudo da história. Da história dos levitas. Ele fala de hoje, ele usa como se fosse hoje. Tá vendo? Ó? A décima parte do rendimento de uma pessoa, o dízimo, que sobra o dízimo jamais pode ser sobra do salário, ou devolvido somente quando possível, pois ele corresponde às primícias. Primícias, irmãos, na época não era dinheiro, primícias eram os primeiros frutos da terra que eles tinham que ofertar ali. O primeiro gado, a primeira ovelha, a primeira... Tudo que vinha ali através das colheitas, dos animais, era o primeiro. Entendeu? A primeira parte separada a Deus é oferta, é uma entrega voluntária. Aí tem aí, ó. Além de ele extorquir no dízimo, ele pede uma oferta também. Determinada pela fé. Por amor do próprio ofertante. Trazer e devolver o que pertence a Deus. Em oferta funciona como um termômetro que revela a conversão sincera se a vida espiritual vai bem ou não. Ao convidar o povo se voltar para ele. E o Altíssimo, ao voltar a ele, o Altíssimo, se referia exatamente à devolução das primícias. Devolução das primícias e devolução do dízimo. Entendeu? Olha só que heresia, irmãos. Você é obrigado a dar oferta, irmão. Você não é obrigado a dar oferta para ninguém, irmãos. Você não é obrigado a dar dinheiro para ninguém. Quando Deus manda você ofertar para alguém, para uma pessoa que precisa, Deus ele vai tocar no seu coração e você vai saber quando é Deus que está falando, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Vamos lá, maldição do versículo 9. A desobediência anda de mãos dadas com o fracasso. Para eles, na Universal, nos templos evangélicos, quem está passando sofrimento, quem está passando dificuldade é porque está em pecado. É fracassado na vida. Para eles, você tem que estar bem financeiramente. Você tem que estar próspero. Você tem que estar totalmente bem de tudo. Você tem que estar próspero, você tem que ser dono de empresa, você tem que comer o melhor dessa terra. E eles usam aquele versículo, você é cabeça, não cauda. Você não pode, mas a Bíblia fala o contrário. A Bíblia fala que aqueles que querem seguir Jesus têm que abandonar tudo. Abandonar tudo, o amor ao dinheiro, a vida boa nessa terra, abandonar tudo, quer dizer, praticamente, e seguir ele. Ele falou pro jovem rico: você guarda tudo, mas tem uma coisa ainda, vende tudo que você tem e dá dinheiro pros pobres, e vem e me segue. Aquele homem deixou Jesus falando sozinho e foi embora. Entendeu? A desobediência, cadê? A desobediência anda de mãos dadas com o fracasso. As regras eram claras desde o início, a obediência gera bênçãos. A desobediência gera maldição. Que o pai tem que trazer é honrar o pai e confiar seus bens ao filho, fiel. Porém, muito dentre os povos rejeitam obedecer a Deus, por isso padecem pelos seus próprios erros. Assim acontece hoje. A maldição tem uma ameaça divina, é uma ameaça divina, e sim, uma consequência infeliz de escolha de desprezar o Senhor ao invés de honrá-lo. A obediência para eles aqui é trazer oferta, dízimo. A obediência para essas seitas evangélicas é você trazer oferta e dízimo. Não importa se você está no adultério, não importa se você está no segundo casamento, não importa se você está traficando, não importa se você joga na loteria. A obediência para eles é você dar dinheiro. É dinheiro. Para eles é dinheiro, irmãos. Desculpa, a câmera tá tremendo aqui porque eu estou tentando controlar aqui. A obediência para eles é dinheiro. A obediência para eles é dízimo. É igual essa semana aí, uma pessoa aí que eu vi correu aí na televisão, ganhou na loteria e ganhou muito lá dinheiro e deu para Universal.
E a Universal aceitou, tá vendo? Dinheiro sujo de loteria eles aceitam. Você entendeu? Para eles a obediência é isso. A obediência não, a obediência é obedecer a palavra dele, irmãos. A obediência não é em dinheiro, a obediência é obedecer a palavra dele. Que adianta você dar o dinheiro, irmão, tá com a vida toda torta. A Bíblia fala, se você for dar sua oferta, você vai e reconcilia-se com o seu irmão. Reconcilie-se com Deus. Não adianta eu dar oferta numa vida cheia de pecado. Deus não aceita oferta desse jeito. A oferta, a obediência, ela tem que ser quando a pessoa está em santidade, irmãos. Ah, não, vou dar oferta. Tá cheio de pastor recebendo oferta de traficante, cheio de pastor recebendo oferta de gente no segundo casamento, cheio de pastor recebendo oferta de pessoas no tráfico, pessoas que ganham loteria, igual a Universal faz, a Mundial faz, essas seitas evangélicas, miserável, que tem desviado o povo da fé do Senhor, entendeu? Vamos lá. A casa do tesouro. A casa do tesouro não é nós, para eles é o templo. Grandes acômodos em torno do templo armazenava as primícias e oferta do povo. Havia salas para guardar os cereais, azeite. Ué, aqui é cereais e azeite para ele. Mas aqui é dinheiro? Tá vendo a contradição? A moeda da época, o ouro, prata, objetos valiosos. Esse sistema de armazenamento foi estabelecido pelo Altíssimo. E era subsidiava a serviço do santuário, o sustento dos sacerdotes e dos levitas, que dedicavam integralmente a vida aos sacerdócios. Quantos se negam a entregar a primeira 10ª parte de toda a sua renda e suas ofertas ao altar do Senhor, porque ele quer se apossar daquilo que pertence a ele. E ela estabelece outros que desejam entregar uma parte apenas ao passo que ordem. Todos os dízimos. Não é nosso jeito de devemos obedecer, sim da maneira de Deus, o que adianta tentar fazer o certo agindo de forma errada. Aqui está falando sobre o sacerdócio do Antigo Testamento. Hoje não existe mais sacerdote, irmão. Pastor nenhum não é mais sacerdote. Pastor não é sacerdote, irmão. Ele é ovelha. Sacerdote é Jesus. O sumo sacerdote hoje é Jesus. Não precisa de ninguém intermediar para você falar com Deus. Não precisa eu ou um outro lá falar, não, vou interceder. Ela fala, não, você pode dobrar seu joelho em qualquer lugar que você estiver e Deus vai te ouvir. Esse negócio de sacerdote, Jesus rasgou o véu. O véu que separava, que só o sacerdote entrava uma vez por ano, fazer expiação pelo pecado, acabou. Jesus hoje fez uma vez por todas. As pessoas têm que ler mais a carta de Hebreus, ler Romanos, para saber como que funciona isso. Por de Macedo aqui, o sacerdote é ele. Os pastores da Universal. O templo é o templo Salomão. É os templos evangélicos ali, a casa do Senhor. Que casa? Aquilo não é casa, não, é um templo. É um templo comum de pedra, de pau ali. Entendeu? Não é ficar, a casa somos nós. Entendeu? Ele está falando aqui, a maneira certa é dar dízimo. É dar dízimo. E Deus quer ser colocado à prova por aqueles que creem e obedecem a Ele, que diz. Esse convite único é a todo o livro sagrado. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, feito para testar a veracidade das Escrituras. Se refere à primícia e à oferta, a receber bênçãos abundantes derramadas nas janelas do céu. A recompensa da fidelidade. Assim como a devolução das primícias demonstrava honrar a Deus, ele faz questão de honrar generosamente aqueles que o consideram. Sua palavra não deixa dúvidas, diz que os fiéis possuem direito e privilégio diante dele. Ou seja, irmãos, se você dá dízimo nesses templos, você é abençoado. Se você dá dízimo, parece que quando você dá o dízimo, quando eu dava o dízimo, irmão, de tudo, eu dava o dízimo, irmão, certinho. Não faltava nada de tudo que entrava, irmão. E minha vida indo de mal a pior, irmão. Minha vida de mal a pior. De mal a pior. Por quê? Porque eu estava contrário à desobediência à palavra do Senhor. Estava contrário à palavra do Senhor. Contrário ao que Jesus fala. Contrário. Entendeu? Mas vivia uma vida toda torta. Vivia uma vida toda errada. Dava o dízimo. E achava que estava contando para Deus isso aí. Entendeu? Repreenderei o devorador. Vamos lá no famoso devorador. Que eles falam que é um demônio, mas não é um demônio. O devorador era um gafanhoto que consumia as plantações do povo na época. Então, quando o povo deixava de... Quando o sacerdote começou a roubar nessa época aqui, a tribo de
a tribo de Levi, começou a pegar tudo para eles, o que entrava, Deus enviou o devorador. E aí a praga veio sobre Israel, consumiu tudo. Os gafanhotos foram enviados ali, Joel fala, né? Foram enviados ali e consumiu tudo da colheita deles. Por isso, quando Deus fala que abrirei as janelas do céu, ou seja, Deus vai repreender o gafanhoto, que não é um demônio, naquela época, vai repreender o gafanhoto e vai enviar chuvas do céu para trazer abundância na colheita. Porque a prosperidade no Antigo Testamento antes, irmãos, era abundância nas colheitas. Então, quando o céu fechava, o céu se fechava, era sinal que ele estava em desobediência nessa época. Ou seja, os sacerdotes estavam roubando a tribo de Levi, roubando os primeiros frutos, o primeiro gado da época ali, que era direto para a tribo de Levi. E a tribo de Levi, os levitas ali, começaram a orar, começaram a falar para o Senhor: Senhor, estão passando fome, necessidade de Deus foi em Malaquias aqui. Vocês estão me roubando. Vocês estão roubando o que é da tribo de Levi, dos levitas. Devorador. Somente a fidelidade, a devolução das primícias impede a ação do devorador. Já a infidelidade não só retém as bênçãos, como a liberdade para o espírito devorador. Ó, espírito. Não é um demônio, irmãos. Devorador é um gafanhoto que entrava nas colheitas na época. Consumiu o fruto do trabalho. Absolutamente o diabo mina as finanças do infiel, provocando enfermidades, prejuízos, investimentos errados, dívidas, outros males. Já o fiel recebe de volta multiplicado tudo aquilo que oferece a Deus, subtraído ao altar o que lhe é devido. Resulta em perdas muito maiores do que aquilo que foi negado. Olha só, irmãos. Se você não está dando dízimo, você está sofrendo perda. Você que bateu o carro, você que está tendo algum prejuízo, está passando um vale no deserto, é porque você não está dando dízimo. Entendeu? Isso aqui, irmão, é Bíblia da Universal, irmãos. Aí pega os incautos e usa isso como pretexto para extorquir o povo. Jesus falou que via muitos, irmãos, lobos devoradores. Olha aqui. Campanha do fim do mundo. Quarta-feira. Toda quarta você tem que fazer a campanha. Vamos lá. Mostrar aqui. Uma Bíblia da Universal. Segunda-feira, envelope. Envelope das Nações do 318. Vem com pedido de oração e um envelope. Nunca mais aceite isso. Aí eles pegam um versículo isolado e usam para enganar o povo. Tá vendo? Envelope. E vem um envelope. O valor, a conta, para você sustentar o luxo do Macedo. O luxo do Valdomiro. Estou usando a Universal, mas tem outros, irmãos. A outra coisa aqui. Lencinho. Da Mundial. Tava tudo nessa Bíblia, irmãos. Jejum da jornada feliz. Você coloca isso aqui, essa macumba aqui no travesseiro, você vai dormir bem. Entendeu? Isso é macumba, irmãos. Sexta-feira, sessão do descarrego. Tá vendo? Envelope. Segunda tem envelope. Segunda-feira, envelope. Terça, envelope. Cálice da Vitória. Outro papel. Cálice da Vitória. Sexta-feira, Santa. Tem a sessão descarrego, onde eles conversam com o demônio. Entendeu? Fazem trabalho de espiritismo. Cálice da Vitória. A outra aqui, sexta-feira. Outro envelope. Amarrando o que levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Pegaram um texto de Jesus que ele foi amarrado. Ou seja, você está amarrado. Pilatos pegou você. Então você tem que dar uma oferta para o Macedo. E o Macedo vai abrir as janelas do céu para você lá. O maçom Macedo. Os pastores, tudo da maçonaria. Aqui, ó. Outro envelope. Primícias. Assim diz o Senhor. Dízimo da grandeza. Tem os 10%, tem o dízimo da grandeza também, ó. Quando se achar o vinho num cacho de uva, dizem, não desperdice, pois há bênção nele. Tá vendo? Eles pegam texto isolado, irmãos. E o pessoal acha que é bíblico. Nossa, é um texto bíblico. Primícias. Dízimo da grandeza.
Vamos lá, outra aqui, irmãos. Outro envelope. Olha, esse envelope é enorme. Consagração dos dizimistas. QR Code, né? Abril. Mês da bênção na minha vida, irmãos. Porque uma porta grande e eficaz se abriu. Do dia 3 ao dia 11 de abril. Eles vão arrancar até sua alma lá. Vão virar você de ponta cabeça. Envelope, ó. Envelope. Tá vendo? Tudo para fazer comércio, irmãos. Quando pregamos na rua, são os primeiros a perseguir a gente. Noite da solução. Escreva o problema e a sua solução. Com a presença do pastor, esse falso profeta aqui. Traga uma garrafa d'água. Quem nunca colocou uma garrafa d'água no pé da geladeira, né? E acreditando, o R. Soares faz isso. Vendo? E junto desse papel vem o famoso oferta. A oferta que você tem que dar. Faz sua doação online. Entendeu? Irmãos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre envelope e promessas falsas. Tudo nessa Bíblia. Entendeu? Eu falo pra minha família acha que eu sou doido. Entendeu? Vamos lá, 2 Pedro, irmãos. A Bíblia deles, eu estou usando a Bíblia deles. 2 Pedro. Vou pegar só 2 Pedro. Olha a exposição do Macedo. 2 Pedro. Aquele versículo, né? Irmãos, os primeiros a perseguir os pregadores de rua são os evangélicos, viu? São esses pastores, viu? Os primeiros a perseguir a gente na rua são esses pastores. Os primeiros a falar mal, a tentar se pôr na frente são esses pastores. Então, cuidado, irmãos. Aqui, ó. Assim também houve dentre falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Por avareza, farão negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não há sentença, e a sua perdição não dormita. Agora você vai aqui, irmãos, ele não explica por quê que farão comércio de vós. Farão comércio, na Bíblia dele não explica, cadê? Ali, ó, 3, versículo 3, ó. Pedro usou 3 exemplos para provar que os falsos mestres e seguidores não escaparão do julgamento de Deus. Isso é, o de Macedo também. Com isso, os apóstolos respeitariam o temor dos fiéis, a fim de que eles não acompanhassem os rebeldes. Tá vendo? Não fala em nenhum momento, irmãos, nenhum momento sobre o que é esse comércio nessa Bíblia de estudo dele. O que é esse comércio? Que palavras fingidas que eles fazem, né? Vem aqui na campanha do Sal Grosso, vem aqui na campanha da Rosa Ungida. Ele não fala, o Macedo não fala isso. Tá entendendo? Como que as coisas são terríveis? Agora, irmãos, deixa eu fechar essa blasfêmia dessa Bíblia aqui. Vou pegar uma Bíblia minha de estudo. Essa Bíblia de estudo que eu uso. Vou abrir em 2 Pedro. 2 Pedro, irmãos. O mesmo 2 Pedro. 2 Pedro. Lembrando, é uma Bíblia minha. Uma Bíblia que eu uso em casa. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 3. Eu vou aqui na minha. Vou te mostrar aqui. Olha aqui como é a explicação. Aqui, ó. Ou seja, há uma ganância descontrolada. Pedro observou que o motivo oculto dos falsos mestres não era amor, é a verdade, mas amor ao dinheiro. Eles explorarão as pessoas por meio das suas mentiras, para o juízo não tarda. Tá vendo? Primeiro que Deus vai condenar os falsos mestres, foi estabelecido na eternidade passada. Aqui, ó, uma Bíblia. Explorarão com amor ao dinheiro. Uma Bíblia. Mas a de Macedo não explica isso, né? Vou pegar outra Bíblia para falar. Ah, não, o irmão pegou uma Bíblia só. Vamos pegar outra. Essa outra aqui. Pegar essa outra.
Vamos lá. 2 Pedro. 2 Pedro, versículo 3. Versículo 3. Aqui, ó. A avareza impede os falsos mestres por causa do ganho material. Eles explorarão o crente e explorarão vocês com suas palavras fictícias. Falsos mestres ao longo da história têm se caracterizado pelos pecados. Seu apego ao dinheiro, por desonestidade. Todos esses mestres enfrentarão a condenação e o juízo. Uma Bíblia minha, estudo. Entendeu? Então, irmãos, vendo? Cuidado, irmãos. Jesus falou que ninguém vos engane, irmãos. O maior erro hoje das pessoas é não ler Bíblia, irmãos. E aqui, ó, que tem dinheiro dentro, ó. Vendo? Eu tirei um pouco, tinha dinheiro dentro. Isso tem que devolver para ela. Mas ela vai dar os mestres, falsos mestres, devorador. Vendo? Isso aqui, irmãos. Cuidado, irmãos. Cuidado. Jesus falou que nos últimos dias as pessoas apostatarão da fé e acreditariam em espíritos enganadores, doutrinas de demônios, que negarão o Salvador, difamarão o caminho da verdade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar, de quase todos. Isso aqui não é amor, isso aqui é avareza. Jesus não mandou dar dízimo, Jesus não mandou fazer campanha, Jesus não mandou construir templos enormes, Jesus mandou obedecer a palavra dele, viver como peregrino neste mundo. Somos peregrinos numa terra estranha, irmãos. Nada vamos levar, irmãos. Isso aqui é uma ilusão, irmãos, que tem levado muitas pessoas para o fogo do inferno. Eu não ia fazer vídeo, irmão. Eu não gosto de ficar fazendo vídeo dentro de casa. Eu fiz esse vídeo porque o Senhor me cobrou, porque eu vi isso, irmão. Irmãos, famílias inteiras estão indo para o inferno, irmãos. Desculpa, irmãos, caiu aqui. Famílias inteiras, irmãos, estão indo para o inferno por acreditar nesses falsos profetas, irmão. Famílias inteiras, irmãos, estão indo sendo destruídas financeiramente, irmão. Irmão, tem um rapaz no trabalho. Ele conta, irmão, testemunho. Qualquer dia eu vou pedir para ele contar, se ele permitir. Ele é meio vergonhoso. O pastor da cidade aqui, irmão, chegava no ouvido dele e falava para ele assim: ó, você tem que fazer uma oferta de 500. Deus mandou você fazer um desafio de 1000. E ele vendia, irmão, as coisinhas dele na rua, vendendo verdura, vendendo alface, e corria de um lado e do outro, irmão, tentando juntar dinheiro, e a vida dele só indo para baixo, irmãos, perdendo tudo, irmão, carro quebrava, e isso nessa situação, irmãos. Até que um dia eu abri a Bíblia para ele e falei: ó, lê aqui nessa mesma carta de 2 Pedro, lê a carta de 2 Pedro, lê as cartas de João, lê os apóstolos. Ele leu, irmão, e abriu os olhos dele, e ele saiu dessas sinagogas do diabo, irmãos. Irmãos, cuidado com essas igrejas evangélicas, cuidado com esses botecos, irmão, esses templos malditos, irmão, que tem levado milhões para o inferno, irmão. Irmão, isso daqui é heresia, irmãos, heresia, blasfêmia. Pega a Bíblia e coloca nas notas de rodapé ensinamentos de demônios, irmãos. Jesus não pediu dízimo, irmãos. Dízimo foi da época de Levi, da época dos levitas, não foi na época nossa. A igreja vive de oferta voluntária, de amor. Amém, irmãos? Esse vídeo aqui foi para vocês abrir os olhos. Só fiz isso para abrir os olhos. Olha o tanto de envelope. Olha o tanto. Amém? Que Deus abençoe vocês. Deus guarde e nos livre desses falsos profetas. Porque vai vir muito, irmão, e vai aumentar. Vai aumentar muito mesmo. Não vai ficar em poucos, não. Vai aumentar muito o falso profeta nessa terra. Porque é o sinal da volta de Jesus. Nós sempre pregamos isso. Antes da volta de Jesus, viria muitos falando o nome dele, usando o nome dele, falando e prometendo coisa que Jesus não mandou. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.